Bem-vindos a mais um mergulho profundo, desta vez nas memórias de um doente dos nervos. Prepare-se para uma viagem fascinante e um tanto perturbadora pela mente de Daniel Paul Schreiber, um juiz alemão que no final do século XIX registrou em detalhes sua experiência com a doença mental. É um caso realmente singular, não é? Sem dúvida. O relato de Schreiber é uma janela para a loucura e um enigma filosófico que intriga pensadores há mais de um século. É intrigante pensar que Schreiber não era um paciente anônimo perdido no sistema. Ele era um juiz respeitado, um Senate President, o que torna a sua súbita queda naquilo que foi diagnosticado como hipocondria grave ainda mais chocante. É verdade. E depois, insanidade alucinatória. Exatamente. É como se, de repente, você passasse de presidir um tribunal para lutar contra forças cósmicas e acreditar que o mundo tinha acabado. É uma mudança drástica, para dizer o mínimo. Mas o que torna esse mergulho tão envolvente é a clareza com que ele descreve tudo isso em suas memórias. Sim, a capacidade de Schreiber de articular suas experiências, mesmo em meio a delírios, nos dá uma visão sem precedentes do funcionamento interno de uma mente lutando contra uma doença mental profunda. É um relato cru e sem filtros de sua jornada, através do que ele chamou de os piores horrores imagináveis. E não são apenas os horrores, mas a estrutura complexa, quase teológica, que ele constrói em torno de seus delírios. Schreiber tinha uma relação muito específica com Deus. Um Deus que era poderoso, mas extremamente limitado, governado por um sistema complexo de nervos. É fascinante e um pouco assustador ao mesmo tempo. Com certeza. Seria essa uma maneira de dar sentido a uma realidade fragmentada e impor alguma ordem em um mundo que se tornou completamente caótico? É uma pergunta que não podemos ignorar. E as memórias de Schreiber sugerem isso, especialmente quando ele fala sobre o fim do mundo e sua reconstrução por meio de seus delírios. Ele até descreve outras pessoas como homens improvisados de forma fugaz, quase como se fossem menos reais para ele do que as figuras que povoavam seu mundo interior. É uma ideia assustadora, mas que ilustra o poder dos delírios de remodelar toda a experiência de uma pessoa com a realidade. Concordo. Mas antes de nos aprofundarmos demais nesse aspecto, vamos voltar um pouco e falar sobre um ponto crucial na doença de Schreiber. O momento que ele chama de reconciliação. Assim, a reconciliação. É aqui que a história fica ainda mais interessante, com certeza. Sem dúvida. A reconciliação marca uma mudança na relação de Schreiber com Deus e coincide com o surgimento de seu delírio mais famoso. A crença de que ele estava sendo transformado em mulher para um propósito cósmico. Uma transformação que, para ele, era consoante com a ordem das coisas. E necessária para a recriação da humanidade, veja só, espera um pouco. Ele acreditava que Deus o estava transformando em uma mulher. Para repovoar a Terra. Essa é uma ideia bastante ousada. O que será que se passava em sua mente? É um delírio que muitas vezes foi mal interpretado e sensacionalizado. Schreiber afirma explicitamente que nunca ouviu vozes sugerindo que sua transformação tinha fins sexuais, o que contradiz muitas suposições que as pessoas fazem sobre o caso. Para ele, tratava-se de uma missão divina, uma forma de restaurar o equilíbrio de um mundo que ele percebia como destruído. Então, não se tratava de gratificação sexual pessoal, mas de cumprir um papel maior, cósmico. Entendo como isso encaixa em seu sistema geral de crenças. Mas vamos falar sobre as figuras que povoam esse sistema, começando com o professor Flechsig, o primeiro médico de Schreiber. Ele se torna um personagem central nesse drama, não é? Sim, sem dúvida. No mundo delirante de Schreiber, Flechsig aparece inicialmente como um perseguidor, alguém envolvido em seu tormento. No entanto, à medida que a doença avança, o papel de Flechsig se torna mais ambíguo, chegando a ser associado a forças positivas em alguns momentos. Essa percepção mutável destaca a fluidez dos delírios de Schreiber, como as figuras podiam transitar entre papéis de bem e mal dentro de sua intrincada paisagem psicológica. E não podemos esquecer o conceito aterrorizante de assassinato de alma, que Schreiber atribui a Flechsig. Ele não entra em detalhes, mas sugere que Flechsig tentou realizar esse assassinato de alma nele. Isso é realmente perturbador, mesmo sabendo que faz parte de um sistema delirante. Com certeza. O intrigante é como Schreiber conecta Flechsig a figuras da mitologia e da literatura, sugerindo que ele está utilizando um profundo conhecimento cultural e simbólico para construir sua própria narrativa interna. Ele entrelaça experiências pessoais, crenças religiosas e arquétipos literários, criando um mosaico complexo e fascinante. Parece que a cada passo que damos nesse labirinto mental descobrimos novas camadas de complexidade. É como descascar uma cebola infinita. Mas falando em camadas, não podemos falar de Schreiber sem mencionar Freud, certo? Impossível. Afinal, Freud ficou profundamente fascinado pelo caso Schreiber e o viu como um campo fértil para aplicar os princípios da psicanálise. E entender a paranoia, não podemos esquecer. Exatamente. Sua interpretação, embora controversa, se tornou quase tão famosa quanto as próprias memórias. E é aqui que nosso mergulho se torna um pouco mais freudiano, digamos assim. Preparem-se para um pouco de complexo de Édipo e desejos reprimidos. Freud postulou que desejos homossexuais reprimidos estavam na raiz da paranoia de Schreiber, vendo seus elaborados delírios como um mecanismo de defesa contra esses impulsos inaceitáveis.
Ele interpretou Deus como uma figura paterna, a conexão simbólica entre o Sol e a autoridade paterna como mais uma evidência dessa dinâmica. Freud chegou a conectar o Calvário da Águia, descrito por Schreber, ao totemismo e às origens da religião. É muita coisa para digerir de uma vez. Uau, devagar um passo de cada vez. Desejos homossexuais reprimidos, Deus como figura paterna. Precisamos ter cautela aqui, pois a interpretação de Freud está muito enraizada no pensamento de sua época e foi alvo de muitas críticas. Com certeza. É importante abordar a análise de Freud com um olhar crítico, entendendo o contexto histórico e reconhecendo que muitas de suas ideias foram desafiadas e revisadas no campo da psicologia. O que é valioso em seu trabalho é como ele gerou um debate sobre as bases psicológicas das doenças mentais, mesmo que não concordemos com todas as suas conclusões. Então temos esse relato incrivelmente detalhado de uma descida à loucura, um sistema delirante complexo centrado em uma relação única com Deus e uma interpretação psicanalítica controversa que levanta mais perguntas do que respostas. Por onde começamos a dar sentido a tudo isso? Boa pergunta. O caso de Schreber é um lembrete de que a doença mental raramente é simples ou direta. É uma teia emaranhada de fatores biológicos, psicológicos e sociais. E tentar desvendar esses fios pode ser incrivelmente desafiador. Estamos dizendo que não há uma resposta única nem uma explicação definitiva para os delírios de Schreber. Acredito que seja uma avaliação justa. Podemos analisar suas memórias, aplicar teorias psicológicas e tentar entender o contexto cultural. Mas, em última análise, não podemos penetrar totalmente no mistério da experiência subjetiva de outra pessoa. Mas isso não faz com que todo esse mergulho pareça um pouco insatisfatório, como se tivéssemos viajado até as profundezas da mente de Schreber e emergíssemos sem nenhuma resposta real. Entendo essa sensação. Mas eu diria que a falta de respostas fáceis é justamente o que torna este caso tão instigante. Ele nos força a confrontar os limites da nossa compreensão, a reconhecer que a mente humana, especialmente em meio à doença mental, pode ser um território vasto e inexplorado. E para quem está nos acompanhando nesse mergulho, qual a relevância de tudo isso? Por que deveríamos nos importar com as lutas de um juiz alemão de mais de um século atrás? Porque a história de Schreber, por mais estranha e específica que seja, fala de algo universal. A fragilidade da mente humana, o poder da crença e o profundo impacto que a doença mental pode ter na vida de um indivíduo. Schreber não era apenas um conjunto de sintomas ou um estudo de caso. Ele era uma pessoa com uma rica vida interior, uma história complexa e uma maneira única de experimentar o mundo, mesmo que esse mundo fosse distorcido por delírios. Exatamente. E sua disposição em compartilhar suas experiências, expor seus pensamentos e sentimentos, nos oferece um vislumbre da condição humana em toda a sua vulnerabilidade e resiliência. É também um lembrete de que a doença mental pode afetar qualquer pessoa, independentemente de sua posição social, inteligência ou realizações. Schreber era um jurista brilhante, um homem no auge de sua profissão, e ainda assim foi abatido por uma força que desafiava a lógica e a razão. A doença mental não discrimina, e é algo sobre o qual precisamos falar de forma mais aberta e compassiva. E talvez, apenas talvez, ao ouvirmos histórias como a de Schreber, ao tentarmos entender as complexidades da doença mental, possamos caminhar em direção a uma abordagem mais empática informada por o tratamento e o apoio. Concordo plenamente. Mas há um aspecto do caso de Schreber que ainda não abordamos. O papel da sexualidade. É algo em que Freud obviamente se concentrou, mas, mesmo deixando de lado sua interpretação específica, há algumas coisas interessantes a serem consideradas. Por exemplo, agora você me deixou curioso. Bem, Schreber, por sua própria admissão, era um homem de princípios morais rígidos, particularmente quando se tratava de sexualidade. Ele se descreve como tendo exercido um autocontrole que se conformava estritamente a esses princípios, como eu posso dizer de mim mesmo que exercer. No entanto, seus delírios são repletos de imagens sexuais e o próprio ato de ser transformado em mulher levanta questões sobre sua própria identidade de gênero e desejos sexuais. Então estamos dizendo que sua doença foi causada por sexualidade reprimida. Porque isso soa um pouco como se estivéssemos caindo em uma armadilha freudiana. Não necessariamente. O importante aqui é não tirar conclusões precipitadas ou impor uma interpretação predeterminada. Podemos observar a proeminência de temas sexuais em sua escrita sem fazer suposições sobre sua causa ou significado subjacente. Entendo seu ponto. Trata-se de reconhecer a presença desses temas sem reduzir toda a doença a uma única explicação. Mas se não era sexualidade reprimida, o que mais poderia estar acontecendo? Pense na transformação em si. Não é apenas uma mudança física, é simbólica. Tornar-se mulher, no mundo delirante de Schreber, está ligado à sua missão de redimir a humanidade, de se tornar uma espécie de figura salvadora. Então, é menos sobre sexualidade literal e mais sobre um papel diferente, uma identidade diferente dentro do seu drama cósmico. Exatamente. E esse papel, como uma mulher que é desejada por Deus e conectada a ele, é poderoso.
Sugere um anseio por um tipo diferente de relacionamento com o divino, uma conexão mais íntima e talvez até erótica. Essa perspectiva nos leva além da noção simplista de desejos reprimidos para o reino da linguagem simbólica, do inconsciente se expressando por meio de metáforas e imagens. É isso que torna a análise dessas memórias tão desafiadora, mas também tão gratificante. Há sempre uma nova camada a ser descascada, uma nova interpretação a ser considerada. E é nesse ponto que a história de Schreiber se torna ainda mais complexa. Não estamos apenas diante de um estudo de caso sobre doença mental, É verdade. mas de um testemunho da capacidade humana de resiliência, de encontrar significado e propósito, mesmo em meio a um sofrimento inimaginável. É impressionante como, mesmo nas profundezas de seus delírios, Schreiber nunca desiste completamente. É como se se agarrasse a algo. Sim, ele está constantemente lutando, se esforçando para entender e dar sentido às suas experiências, mesmo quando essas experiências são aterrorizantes e o isolam completamente do mundo ao seu redor. Suas memórias são um testamento dessa luta. Não são apenas uma crônica da loucura, mas um registro de sua tentativa de lidar com a própria mente, de impor algum tipo de ordem ao caos do seu mundo interior. E ele faz isso com uma clareza e articulação impressionantes. Sim, é notável a forma como ele consegue articular seus pensamentos. Quase podemos sentir sua mente trabalhando, tentando juntar os fragmentos de sua realidade destruída em uma narrativa coerente. É quase como se, ao escrever tudo, ao documentar meticulosamente seus delírios, ele estivesse tentando retomar o controle, afirmar sua própria agência diante de uma força que ameaça consumi-lo. E não se trata apenas de sobrevivência, Entendo. mas também de encontrar significado. Sua crença de que está sendo transformado em mulher por um propósito cósmico, por mais bizarro que possa nos parecer, dá a ele um senso de missão, um motivo para suportar o sofrimento. É um ponto interessante. Será que podemos dizer que, de certa forma, os delírios de Schreiber eram uma forma de autopreservação, uma maneira de se proteger do peso total de seu colapso mental? É uma possibilidade intrigante. Sabemos que a mente humana tem uma capacidade incrível de adaptação, de encontrar maneiras de lidar com a diversidade, mesmo quando essas maneiras parecem irracionais ou ilógicas para um observador externo. Então, em vez de simplesmente rotular Schreiber como louco ou delirante, talvez devêssemos tentar entender a lógica interna de suas experiências, o significado que ele encontrou em sua própria realidade construída. É claro que é um desafio sair do nosso próprio referencial e tentar ver o mundo através dos olhos de alguém cuja realidade é tão radicalmente diferente da nossa. Concordo, mas acredito que seja um exercício válido, que pode nos ensinar muito sobre a capacidade humana, tanto para a criatividade quanto para a resiliência. E talvez, apenas talvez, ao abordarmos a doença mental com mais empatia e curiosidade, possamos ir além das noções simplistas de sanidade e loucura e começar a apreciar todo o espectro da experiência humana, em toda sua complexidade e maravilha. É uma perspectiva que nos convida à reflexão. E assim chegamos ao fim de nosso mergulho na mente do Senatspresidente Schreiber. Foi uma jornada, e tanto encontramos delírios, desespero e uma profunda luta por significado. Mas também vislumbramos a extraordinária resiliência do espírito humano, o poder da crença de moldar a realidade e o mistério duradouro da mente humana. Ao deixarmos este mundo fascinante e perturbador para trás, deixamos você com uma reflexão final. Quais histórias você conta a si mesmo para dar sentido às suas próprias experiências? Quais crenças moldam sua realidade? E o que realmente significa ser são, em um mundo que muitas vezes é absurdo e imprevisível. Obrigado por se juntar a nós neste mergulho. Até a próxima. Para outra exploração nas profundezas da experiência humana.